Eu nasci para ser radialista. Apesar dos erros que a gente comete, apesar das deficiências que a gente realiza, mas o rádio, para mim, é um alicerce que construiu a minha vida, sabe? Eu não posso me queixar de nada se não elogiar o rádio, que é ele que me deu toda a plataforma de uma vida correta. Fui para o Rio de Janeiro para estudar lá. E um dia eu me vi numa escola que não era o que eu queria, que era a MAB, na rua Riachuelo. Um ambiente terrível, os vizinhos cheios de controvérsias, um nível pessoal horrível. Eu pensei comigo, eu vou embora para o Aventureiro e lá eu vou ver o que eu vou fazer. Vim para aqui e no dia seguinte eu encontrei com o Dr. Júlio de Paula Brandão, que era superintendente da Rádio Porto Novo, e falei com ele. Eu estava precisando de um emprego, doutor, porque lá onde eu fui não tem o que eu quero fazer, que eu gosto de rádio. Aí ele me chamou para um concurso que ele fez lá na Rádio Cultura, uma espécie de exame para ver como é que eu falava, e graças a Deus me dei muito bem, que eu, no meio de 4 pessoas, eu passei em primeiro lugar. Isso tem muito tempo. 58. Eu falei antes na Rádio Muriaé, falei na Rádio Mineira em Belo Horizonte, mas tudo isso assim esporadicamente, porque são rádios maiores. A Muriaé não, mas a Mineira é bem maior que a Cultura, e lá para entrar tinha que ter um pouco de conhecimento profissional, né? Eu era um menino de 6, 7 anos, tinha um programa de auditório de um homem chamado Afonso de Castro. Eu ia nesse programa, cantava e tudo, e um dia o Afonso de Castro me pegou lendo um texto comercial. Eu li esse texto uns 3 meses na Rádio Mineira, fazendo os comerciais do programa do Garoto, que era o que apresentavam lá. Eu vim do Rio de Janeiro, na EVA, você lembra da EVA? Uma empresa de aviação, como é que é? EVA. Empresa de aviação automobilística. Eu vi na EVA, e no banco que eu estava sentado, dando ônibus, vi uma pessoa que ia para uma festa em Aventureiro. Eu, então, fui lá e lá encontrei com o Dr. Júlio Brandão. Foi a oportunidade que eu tive de falar com ele e ser chamado para fazer o concurso na Rádio Mineira, na Rádio Cultura, que naquela época era Rádio Porto Novo. E também era muito difícil você montar um estúdio com comerciais, sabe? Você fazia a propaganda, lia a propaganda no ar e não tinha outro sistema, não tinha nada gravado, não tinha nada especificamente próprio para divulgação. Então, a coisa melhor era você fazer do jeito que se fazia. Tinha um livreto, você ia passando página por página, cada página era um texto. E cada texto tinha lá, falar 5 vezes durante o horário tal. O locutor tinha que ter atenção para isso. Não só comerciais dessa natureza, mas também outros assuntos, né? Como tem até hoje, se morre uma pessoa e eles vão fazer a nota fúnebre no rádio, tem que ler aquilo ao vivo, geralmente, e com o número de vezes que o dono da pessoa que morreu paga para sair. Me fiz entender? Um dia teve uma greve. Vários colegas resolveram parar de falar. Doutor Dauro, se o senhor não aumentar o nosso salário, nós não vamos continuar. Eu, então, Dauro, há uma greve. Eu era uma espécie de um gerente admitido na rádio pelo Dauro. Então, ele... Edson, vamos dar um jeito nisso, o que é que nós vamos fazer? Eu não sei, ué. Então vamos fazer o seguinte, deixa todo mundo sair, eu demito todo mundo. Era uma atitude ilegal, trabalhista, né?
Mas eu peguei um gravador e gravei todos os textos comerciais e peguei os que já tinham sido gravados e coloquei todos, um atrás do outro. Aí eu gravei aquilo e mandei uma menina, que naquela época o operador de som era moça. Você até pode falar, mandei a Aristeia, que era a funcionária da época, assim, você vai ler 2 textos por dia aqui desse gravador na frente do microfone ligado. Então eu arranjei uma maneira de divulgar os comerciais e evitar um atropelo da greve mais forte em cima da rádio. Nesse momento que o Dauro viu aquilo e falou assim, continua que está muito bom. E eu continuei. Mas o Edel reclamou duro, falou sério, ele era uma espécie de líder da rádio, e Edel Ferreira Gomes, grande amigo. E aí o Dauro parou aquele negócio, vamos entrar num acordo então. Aí entraram num acordo e não houve mais nenhuma greve, não houve mais nenhum desentendimento entre patrão e empregado. Eu não lembro a época que foi isso, mas em Além Paraíba tem gente que sabe o período da greve. Até o Dauro adquirir a rádio, era a Rádio Porto Novo ZYT8. Depois é que veio a Rádio Cultura. Modéstia à parte, esse nome eu que pus lá. E o Dauro um dia falou, nós temos que mudar o nome da rádio, não quero esse negócio de Porto Novo, não. Eu falei, Dauro, vamos botar um nome de difusora? Não, também esse não. Aí veio na minha cabeça, e Rádio Tiradentes? Aí veio o nome na minha cabeça, Cultura. Eu falei, Dauro, ao invés de Tiradentes, vamos botar a Rádio Cultura? Aí ele falou, tá bom, ficou. E registramos ela nesse nome de Rádio Cultura de Porto Novo, se não me engano. Teve um período que eu desentendi lá e montei uma empresa para mim com um alto-falante aí na rua. Eu tinha um Fusquinha, botei umas cornetas em cima dele, em casa eu gravava e punha no ar, e divulgava, como tem hoje, né? Mas só que o meu não era tão cheio de beleza profissional, porque eu não tinha recurso para isso. Mas eu ganhei em Além Paraíba uma coisa que ninguém conseguiu. Hoje tem um menino que faz, mas em Além Paraíba, nota de falecimento era comigo mesmo. Só eu fazia os comerciais de falecimento. Isso graças ao improviso que eu criava na Rádio Cultura, quando trabalhava lá e punha no ar. Eu fazia a divulgação da morte de uma pessoa. Na primeira gravação, na primeira vez que eu falava no ar, eu já gravava para a sequência daqueles comerciais. Eu falei a morte de muitos amigos, rapaz. Eu faço a divisão assim, rádio em Além Paraíba, antes e depois do Hélio. O Hélio sabia tudo de rádio, incrível. Ele bolava textos, que você fala, como é que esse cara cria isso? Umas coisas fantásticas que ele sabia escrever, pôr no papel, gravava, trazia uma voz muito boa. A rádio sempre teve gente boa. Edel é um locutor espetacular, Manel América é um locutor espetacular. Essa gente dava as contribuições deles para a Rádio Cultura, naquela época já com o Hélio. E ele tinha uma qualidade especial de saber fazer comerciais e, principalmente, que me veio aqui na cabeça, eu lembrei agora, vender propaganda. Era incrível. O Hélio tinha dia que ele estava aborrecido, chegava perto de mim, nós não vendemos propaganda nenhuma hoje, rapaz, vamos trabalhar, o que você fica fazendo? E eu escutava só, porque tinha muito respeito por ele. Então, ele passava a mão num bloco de contratos, saía, voltava com 6, 8 contratos feitos. Quantas vezes eu não vendia nada e o Hélio vinha com 6, 8 contratos feitos. Era uma qualidade dele especial, de grande vendedor de propagandas. E isso graças à maneira dele trabalhar, a tecnologia que ele usava, porque ele era inteligentíssimo. Um homem extraordinariamente bom nesse sentido. E sempre
pelo bem das empresas dele. Adorava ouvir o metal. Tem várias passagens comigo narrando futebol. Gelcio Cunha, que está na Globo hoje, foi ser narrador de futebol comigo e aqueles lances dentro do campo, ele fazia reportagem. Teve um dia, um jogo de domingo, Nacional de Muriaé, Nacional de Além Paraíba e o São José. O Gelcio Cunha entrou em campo e falou, e agora vamos conversar aqui com fulano. Era até o Babá, o jogador. A bola veio e bateu no lado do rosto do Gelcio, o Gelcio bluft no chão. Eu então enchi aquele espaçozinho, né, com rapidez também, como ele estava fazendo, ele levantou depressa. E vamos então falar sobre o Babá. A bola veio, pum, bateu nele em seguida e ele caiu de novo no campo. Essa é uma das passagens mais conhecidas que eu me lembro que teve ali dentro do estádio municipal. O futebol grande de Além Paraíba é de 50 até 60, 70, onde tinha Severino, Piauí, jogadores do Bani como Wilson, o Zé Heitor, que também não foi cracaço, mas foi um bom jogador de bola, tinha o China, e tinha um jogador de futebol aqui que faleceu, mas era uma coisa louca, que era o Arildo Cavalieri, né? Sim, ótimo. Arildo Cavalieri foi, sem dúvida, acho quase o nosso Pelé, porque ele era bom demais. Tinha o Carioca. Carioca tem uma novidade sobre ele. Ele chutava, que era uma coisa absurda. Então, um dia, houve uma cena em que ele ia bater uma falta, ali no campo do Santa Maria. Ele tomou aquela distância maluca dele, que ninguém sabia porque ele tomava aquela distância tão grande, e disparava em cima da bola, dava uma burdoada. A bola, nesse dia, a bola bateu na cozinha do Dr. Walter, que ele morava nos fundos do campo, batia na cozinha do Dr. Walter, bateu no meio de campo do outro lado. Foi um chute que todo mundo falou assim, maior chute da história do futebol. Tamanha violência daquela jogada. Garcia, esse era bom, era exemplo de craque. Garcia, Idelmo, Caranguejo, Itabajara, quem mais? Devanir Pacheco, meu Deus, não posso esquecer ele não. Fachada. Devanir Pacheco, Fachada. O Errol de Almeida, cracaço de bola. Hoje é o nosso comentarista esportivo e que tem dado exemplos de muita capacidade profissional. Vereador. E não fui muito bem sucedido, não. Porque todos falavam para mim que eu ia ser eleito com uma votação razoável e podia esperar que vinha um presente dos ouvintes para mim. E eu tive 40 votos. Foi uma decepção. Eu tenho uma lembrança horrível. Eu fiz um comentário sobre dois irmãos que eles teriam dormido demais porque foram num baile e perderam a chance de mostrar um jogo de futebol. Eu dei uma lambadazinha nesses dois ouvintes, que eu falei, não achei nada correto, eles não estão em condições de jogar bola e não estão em condições de dançar, ou uma coisa ou outra. Um deles me esperou na porta da rádio e me deu um soco no rosto. Que naquele dia eu escondi do Júlio Brandão esse soco, e no dia seguinte ele quis que eu falei com ele o que tinha acontecido. Não, chama o advogado, vamos processar essa pessoa. Mas eu não quis, não. Eu achei que naquele momento eu falei demais, então era melhor se não tivesse falado. Eu tenho uma cena muito grave comigo, que eu até chorei no microfone,
quando morreu o padre Carlos Alberto de Saraiva, que era o vigário de Aventureiro. Eu tinha uns 20 e poucos anos, quando de repente chega lá na Rádio Porto Novo o doutor Júlio Brandão com uma notícia sobre a morte dele. Eu estava lendo a notícia e ele abriu a porta do estúdio e jogou aquela notícia para mim. Eu apanhei aquilo para ler e vi a manchete, né? Faleceu o padre Carlos em Aventureiro. Agora você vê, está me emocionando o negócio agora, poxa. Eu então li aquela notícia, mas no meio dela eu não aguentei. Quase que estraguei o jornal daquele dia, mas segurei a barra e acabei informando ao ouvinte que o padre Carlos tinha falecido. Mas foi uma coisa muito séria para mim, como profissional de rádio, que eu não podia ler, eu não podia chorar ali naquela hora e eu perdi todo o controle. O Hélio estava dando um horário para um colega nosso e eu fiquei enciumado com isso. Então, não vou reservar, não dizer o nome da pessoa, porque não há necessidade disso. Aí eu falei, Hélio, você me manda eu vender propaganda, você me manda fazer tudo nessa rádio, a gente luta de maneira igual um para o outro. Agora o fulano vem aqui, apanha um horário para ele sozinho e você não me dá um horário desse? Espera que eu vou te dar um jeito. Aí eu esperei. Passaram 3 ou 4 dias, ô Edson, eu arranjei um programa para você, de meio-dia a 1, você vai fazer uma programação de boas músicas para a pessoa almoçar. Ah, aquilo já não foi o que eu queria. Eu falei, eu não quero essas coisas assim, faz o que eu estou mandando, rapaz. Ele era seco. E eu então resolvi fazer o que ele mandou. Mas devagar, conforme ele mandou eu fazer o programa, eu fui tirando o que ele queria, que era os pianos de Carmen Cavalaro, as orquestras mexicanas de grandes óperas, música para o camarada dormir, do meio-dia a 1. Eu fui botando ali naquele lugar Altemar Dutra, Aguinaldo Timóteo e Calbi Peixoto. E um dia ele me chamou no estúdio e falou assim, no estúdio não, no escritório dele, não é isso que eu quero, Edson. Falei, isso não é que você quer não, mas eu quero. Aí eu banquei o valente. Ou você me dá o horário, então eu não quero não. Aí ele olhou para lá e falou, você é chato, eu... Aquele jeitão dele, né? E me deu o horário. E aí eu falei assim, como é que você quer... Tem uma parte antes dessa passagem, que eu falei com ele, como é que vai chamar o programa? Ah, põe Almoço à Moda Antiga. E está aí até hoje. Está no ar de 25 a 28 anos. Eu não sei esse período qual foi. Toco ali Altemar Dutra, o Calbi Peixoto, o Nelson Gonçalves, e com isso tem uma audiência muito grande. Grandes boleros, todos eu toco. E é isso que mexe com o ouvinte. 12:30, às 2h da tarde. Segunda a sexta-feira. Tinha os bailes, né, no Rex Club. Então a gente pegava um microfone com um aparelhinho, chamava BTP, e levava esse microfone lá para o salão de dança. Punha o microfone aberto pertinho do conjunto, na maior das vezes era o Sexteto Rex, que se o povo não se lembra, eu faço lembrar que era notável. É o conjunto que hoje nós usamos lá na Cultura para fazer fundo musical do Almoço à Moda Antiga. Tinha um pianista, um saxofone, uma guitarra, pianista Gerardo Gomes, saxofone César Matos, guitarra Moacir Pedro Ferreira, tinha... Quero lembrar os outros para depois falar sobre o Juju. Tinham vários mais músicos, eram 6 músicos, mas era um sexteto, mas às vezes tinha 7 músicos. O baterista que mandava no conjunto era o Juvenal Silva.
músico de uma qualidade incomparável. Uma voz lindíssima, sabia escolher o repertório para ele, tanto que, eu nunca falei isso no ar, vou falar aqui agora. O dia que o Gregório Barrios veio a Além Paraíba, ele falou para mim antes de começar os bailes. E eu falei, Gregório, você vai ouvir o cantor do conjunto que vai te acompanhar, que ele é um grande cantor, é ótimo. E quando acabou a apresentação do Gregório Barrios, que ele estava calmamente sentado lá na mesa que eu fazia a cobertura, ele falou assim, você tem razão, esse cantor é muito bom. Eu tenho muitos amigos que eu fiz pelo rádio, né? Mas muitos também já se foram. E eu acho que eu tenho uma bênção especial de Deus, que eu estou com 81 anos e estou lúcido, forte, viril e capaz. Não sei por que eu tenho, graças a Deus, essas qualidades, mas é um prêmio que Deus me dá aos 81. Então, teve muitos amigos meus que já se foram. E tem outros que estão por aí, são amigos de hoje, e que de vez em quando a gente fica num bate-papo especial. Eu sou adepto do catolicismo. Então, já frequentei igreja metodista, já frequentei igreja mundial, mas nada satisfaz a minha vontade religiosa como a religião católica. Então eu acho que a posição da gente no mundo de hoje deve ser seguida pelo que a gente gosta. Eu, se for ser analisado religiosamente falando, a pessoa vai estar comigo com o quê? Com o catolicismo. Agora, não é por isso que eu vou desrespeitar a igreja metodista, a igreja mundial, que aliás é a igreja da minha esposa e do meu filho. Sou católico há muito tempo e passei a ser mais católico ainda por causa do Francisco. Você conhece o Francisco? Um grande amigo de todos nós e que vai fazer desse mundo a terra bem-vinda que nós todos queremos. Eu acho que o Papa é atualmente a figura mais importante da vida do homem nessa bola de terra que chama Terra. Acho que quem não consegue fazer uma família na vida não vai conseguir fazer nada. Porque eu sou, graças a Deus, muito bem casado, sabe? E acho que uma família representa o esteio, o alicerce de um lar. Eu sempre tive algumas dificuldades em conduzir a minha vida de casado conforme todo homem deve fazer. Porque a gente no rádio, se não tiver juízo, perde a cabeça todo dia. Porque é incrível, as moças vêm, procuram a gente, e se não tiver juízo, vai, né, caminhando por estradas cheias de erros. E é com a família que você corrige isso. Eu, graças a Deus, não posso reclamar em nada da minha esposa. Sou um homem feliz, que soube abraçar o lar através da esposa que conseguiu, me deu um filho maravilhoso, que é o Edson Eduardo, e tenho uma vida tranquila, pelo menos até hoje. Não posso dizer se amanhã vai ser tudo como é, mas se tudo for sempre assim, está muito bom. O futuro para mim eu sou muito equilibrado nesse sentido. Eu não me apavoro com as notícias que possam trazer problema para mim. Eu, quando tenho um problema para ser solucionado, eu procuro de qualquer maneira solucioná-lo, porque é muito mais prático do que ficar batalhando com ele a vida toda. Eu respeito a morte, como ela também deve me respeitar, porque nós dois estamos indo bem pau a pau. Mas o dia que ela vier, eu sei que tem duas pessoas que vão chorar muito, que é a minha mulher e meu filho, mas é a realidade da vida, a gente tem que entender isso, né? Ela não vem para satisfazer ninguém, ela vem para cumprir o dever dela de ceifadora das coisas.
Só não tem jeito quem não quer solucionar. Então, se você tem a condição de saber se alimentar, saber dormir, saber se divertir sem ultrapassar níveis e abandonar tudo para ser uma pessoa chegada ao pecado, aí não, você não vai conseguir nada. Mas se você consegue organizar a sua vida na alimentação, nos remédios, na vivência com os amigos, nunca ultrapassar direitos, que isso faz mal à pessoa, você vai viver feliz e os homens irão viver felizes um dia. Oi pessoal, boa tarde. Estamos começando o Almoço à Moda Antiga de hoje, uma programação especial, está todinha montada para fazermos um programa do agrado de todos os nossos ouvintes. São músicas bonitas, músicas escolhidas e que fazem o programa ser cada vez melhor, cada vez mais bonito para você. É o Almoço à Moda Antiga na sua abertura neste horário.